Bom, então agora que a gente acabou de ver as estratégias de pessoalização e pessoalização, vamos avançando que vem mais paradinhas aí. Né? Olha o que está dito no parágrafo seguinte. Só a gente tem ainda que lembrar, né? A gente tem ainda que lembrar ou saber que há dois tipos básicos de dissertação, tá? Tem dois tipos básicos de dissertação para a gente ainda aprender. E aí, então, vamos a cada um desses tipos. O primeiro tipo está aí na sua frente. Né? O primeiro tipo é chamado de dissertação argumentativa. Né? Argumentativa. A gente aqui já tem uma informação sobre o que é que caracteriza a dissertação argumentativa. Está dito aí, ó. É o texto dissertativo em que o autor do texto, claro, dá ou apresenta a sua opinião. Então, é o texto que a gente pode chamar de dissertação opinativa, que é a mais frequente. É a dissertação opinativa, tá? Você vai usar argumentos, né, para dar a opinião. Né? E o que é dar opinião? Está dito entre parênteses aqui, ó. É o momento em que o autor mostra o que ele acha, o que ele pensa, o que ele entende, né, sobre aquele tema lá discutido, né, que ele vai estar discutindo, certo? Né? E aí está dito aqui do lado. Ele vai dar a opinião dele, ele vai dar ou apresentar a opinião sobre o tema. Né? Vai marcando essas palavras. Opinião, tema, isso é importante, tá? E aí ele vai usar o quê? Ele tem que usar, já que é argumentativo, ele tem que usar argumentos. Né? Pode usar contra-argumentos. De repente ele já está debatendo com uma ideia que o nego tá aí falando, mundo afora, e ele vai mostrar uma situação contrária, um entendimento diferente, contrário, tá? E não esqueça que argumentos são ideias, tá? São entendimentos. Tem hora que você usa fatos para fortalecer a construção dessas ideias, desses argumentos, tá? Então ele vai usar argumentos ou contra-argumentos preocupados diretamente ou indiretamente com o convencimento do leitor ouvinte. Né? Então, esses argumentos, querendo ou sem querer, vão demonstrar uma preocupação direta, né, ou indireta com o convencimento do leitor. Isso aqui é importante marcar também. Tá? Então, aqui é um texto preocupado em convencer o leitor. Que quando você está, por exemplo, às vezes trocando ideia sobre um assunto com alguém, colega seu, né? E está lá se empolgando, se animando, achando triste a pessoa não pensar como você pensa, você vai estar num movimento, digamos assim, de fala, né, de pensamento, tentando convencer que o que aquela pessoa está lá entendendo não faz sentido, não é daquela maneira. Né? E aí você vai arrumar estratégias de mostrar por que tem que ser de outra maneira, por que ela deve entender de outra maneira. Né? E aí nessa hora, querendo ou sem querer, você está preocupado com o convencimento lá de com quem você está discutindo o assunto, né? Que é o seu ouvinte. Né? Se você estivesse escrevendo o texto, seria o seu leitor. Tá? Por isso que está aqui leitor-ouvinte. Ou seja, a preocupação aí é com o convencer. Tá? Preocupação nessa hora do texto argumentativo é com convencer. E, a saber, esse é o tipo mais frequente. Esse é o tipo mais frequente, é o que mais acontece, né, em termos de texto dissertativo, né, em termos de dissertação. Aliás, tal como eu botei lá em cima, esse texto, por esse motivo, é chamado de opinativo, né, o texto de opinião. Né, e aquilo que a gente anotou lá em cima está aqui embaixo. Né, ele também pode ser conhecido, chamado de texto dissertativo opinativo. Tá? Só que aí tem um detalhe, no texto dissertativo argumentativo, a gente tem alguns aspectos, alguns componentes, algumas paradas que compõem, que fazem parte dele. Componente, não se esqueça, é o que compõe. São os elementos que compõem.
né? Que compõe é o que faz parte, que está dentro dele. Eles fazem parte. Eles estão normalmente presentes dentro desse tipo de texto. Dentro de uma dissertação argumentativa. Tá? Certo? Então vamos lá. Vamos ver esses componentes. Qual é o primeiro componente que a gente tem sempre num texto dissertativo? O primeiro é o tal do assunto. Né? Aliás, a gente vai ver assunto e tema juntos, porque um é quase que irmão gêmeo do outro, tem uma pequena diferença. Tá? A gente tem o assunto, depois tem o tema. Qual é a diferença entre assunto e tema? Vamos ler e anotar. O assunto, cara, é a mostragem do que está sendo discutido, né, do que está sendo abordado, só que de maneira, né, de modo muito amplo, né, de maneira muito genérica, muito abrangente. Né, é quase que meio vago, é meio geral. Né, é muito, muito amplo. Tá? Né, dá a sensação de que a coisa é meio geral, meio vaga. Tá? Tanto é que às vezes a pessoa está falando do tema, mas ela está só no aspecto geral. Ela fica, então, futebol, mas aí você pergunta, futebol da onde, cara? Né? Futebol da onde? Daqui do Rio de Janeiro? Né? De São Paulo? Né? Do Nordeste? Do Sul? Né? Do Espírito Santo? Do Mato Grosso? Sei lá. Né? De Goiás? Então você precisa, às vezes, de uma especificação. Quando você faz essa pergunta sobre a especificação, sabe onde você já caiu? E aí vem a resposta? Vai cair no tema. Porque olha o que é o tema. O tema é uma especificação, é pegar um detalhe de quem? De quem? De quem? Do Raimundo Nonato, né? Claro. Do assunto. Então o tema é uma parte menor. Se o cara vai lá e te responde, não, eu tô falando de futebol do Rio de Janeiro. Ah, quando ele bota futebol do Rio de Janeiro, já virou tema. Tá claro isso? Tá? Então vamos deixar aqui só ilustrado, né, essa paradinha. Né? Assunto, por exemplo, pode ser, vamos botar aqui, já que a gente falou de futebol. Né? Futebol é uma parada que está sempre rolando por aí. Futebol seria assunto. Se o cara fala que está falando de futebol de qualquer lugar, né? Vamos botar aqui, tal como a gente falou, futebol do Rio, aí botar do Rio já especificou. Né? Já especificou. Se especificou, se detalhou, vamos botar aqui especificar. Né? Já virou tema. Né? Que é o assunto. É o assunto já especificado. É o assunto já especificado, já detalhado. Já específico não, vou botar aqui já especificado. Tranquilo? Beleza? Entendeu a parada? Futebol seria só o assunto. Isso aqui é muito geral, é muito amplo. Tá? Tranquilo? Beleza? Certinho? Notou aí? Então, legal. Bom, terceiro componente que se apresenta em todo e qualquer texto dissertativo. O terceiro é
A tese. O que é a tese? A tese, a rigor, é o momento em que você tem lá a passagem do texto que mostra a opinião, né? Mostra qual é o ponto de vista, né? Qual é a visão pessoal do autor sobre quem? Sobre o tema. Então, nessa relação, a tese é uma visão pessoal do autor sobre o tema. E o tema é uma especificação do assunto. Tá claro isso? Tá? Legal? Certo? Ele já tem lá uma avaliação, um entendimento sobre o tema. Ele acha o futebol de Rio de Janeiro bom, legal, ruim, mais ou menos, uma bosta, né? Uma titica. Aí vai de pessoa para pessoa, de autor para autor do texto, né? Quem trabalha com isso é chamado de crítico de futebol, né? Crítico esportivo, sei lá o quê. Tá legal? Certo? Deu para visualizar já? Tem alguns livros que abordam essa parte aí de tese, chamando de ideia central. Eu não gosto muito, não. Ideia central, ideia principal. Porque a tese, de fato, é muito mais a opinião. Pode ser, a não ser que você fale de opinião central, né? Opinião principal. Mais importante. Tá? Ela, em geral, é curta, tá? Ela, em geral, é pequenininha. Ela aparece rápido logo no começo do texto. Tá legal? Sim? Essa é uma característica da tese. Ela aparece, em geral, já nas primeiras linhas do texto. Primeira, segunda, terceira linha, ela já está aparecendo, se é que já não apareceu, né? E se não apareceu, já vai aparecer. Tranquilo? E aí, quando você tem lá, vamos supor que seja você escrevendo, você tem uma opinião sobre o futebol, acha ele ruim, você depois tem que mostrar por que ele é ruim, né? E aí, na hora de mostrar que ele é ruim, aí vem os argumentos, né? Só que esse argumento, né, para você não confundir com o que a gente acabou de anotar, ele tem que ser a amostragem de uma ideia Ele tem que ser a amostragem de uma ideia central, de um entendimento, né, ou de um fato, né? Tem que mostrar o fato ou a situação principal que vai sustentar, que vai dar suporte, que vai dar base, né, que vai dar fundamento, vai dar garantia, pode ser isso, né? Ele vai dar garantias, ele vai fundamentar quem? A opinião do autor, a visão pessoal do autor. Ele vai dar fundamento à visão pessoal do autor, né? Ao achar bom ou ruim lá do autor. Tá claro isso? Normalmente fatos são muito oportunos nessa hora, né? Porque fato vale mais do que opinião, né? Só ficar girando em cima de opinião. Tá tranquilo? Então ele vai fundamentar a tese, está até dito aqui do lado, ó, vai fundamentar a tese, vai fundamentar a opinião do autor sobre o tema. Então repare que essas palavrinhas vão acabar se repetindo o tempo todo. O argumento principal ele vai fundamentar a tese, que é a opinião do autor, né? É a opinião do autor sobre quem? Sobre o tema, que é o assunto detalhado. Tá claro? Tá? Só que às vezes o texto é longo, né? Essa pessoa tem que escrever uma página, 5 páginas, 10 páginas. O que essa pessoa vai precisar fazer? Ela vai ter que ter também outros argumentos. Esses outros argumentos são chamados de secundários. O que eles vão fazer? O que eles são e o que eles vão fazer? Eles vão ser também ideias, entendimentos, pode partir de fatos, é até melhor que sejam fatos também, né? Sejam situações, ou exemplos, ou explicações que vou até mudar de cor aqui, ó, né? Com fatos, situações, exemplos, explicações que estão direta ou indiretamente relacionados ao argumento principal. Então, os argumentos secundários, outros que vão aparecer, eles têm que ter relação direta com o que vai fundamentar a tese, com o argumento principal.
Certo? Tranquilo? É um dando suporte ao outro, é um dando garantias para o outro. Né? Aquele seu colega que vai te defender, né? E tem um outro que vai defender ele, tem um outro que vai defender ele. Né? É como se fosse isso. Até quem defenda o outro argumento. Tá? E para que serve isso? Serve para dar maior sustentação à tese. Ó, de novo a palavra tese. De novo tá aí a maldita, ó. De novo tá aí a criatura. Vou botar em cinza igual botei, ó. A tese do autor, que é a opinião do autor, a gente já sabe. Né? Sem esquecer que a tese está sempre vinculada a quem? A tese está sempre olhando para o tema. O texto todo está sempre olhando para a parte antecedente. Tá claro isso? Para não fugir do tema, que aliás, fugir do tema, fugir do assunto, fugir do tema, é também considerado erro grave. Né? Tá? Erro grave. Vamos até fazer essa anotação aqui em cima. Ó. Dá para fazer. Vou botar em vermelho para você não esquecer. Fugir do tema é erro grave. Quem faz vestibular e foge do tema perde a redação toda. Por quê? Porque não tratou do que a proposta da redação mandou tratar. Se era para falar de futebol, e ficou falando mal da CBF, não é para falar mal da CBF, é para falar de futebol. Se era futebol do Rio de Janeiro, é futebol do Rio de Janeiro. Não é para falar da direção do futebol do Rio de Janeiro, é falar o futebol no todo, vai falar de clubes, pode até falar de alguns jogadores, de repente até da parte administrativa, mas é tudo relacionado ao Rio de Janeiro, ao futebol do Rio de Janeiro. Vai ter que esquecer a CBF. CBF pode até passar de raspão ali, mas você não pode ficar concentrado na CBF. Tá beleza? Que é a Confederação Brasileira de Futebol, quem é que organiza o futebol no país. Joia? Tranquilo? Tá? E que as federações estaduais aí acabam lá pedindo a bênção, perguntando se pode, se dá para fazer, se vai rolar daquela maneira ou de outra maneira, e por aí vai, tá? Então, esquematizando aí tais componentes, esquematizando essa galera toda, tá? Fazendo um esqueminha para esses componentes todos, nós podemos ter a seguinte correlação entre eles. Bom, os argumentos secundários, você pode fazer aqui uma seta voltando. Ele tem que dar suporte ao argumento principal. O argumento principal ele tem que estar dando garantias para a opinião do autor, que é a tese. A tese não pode estar deixando de olhar para o tema. E o tema tem que estar olhando para o assunto. Certo? Certo? Tranquilo? Aqui a opinião do autor. O tema, a gente já sabe que é o assunto vamos botar aqui, menos geral ou mais específico. O assunto é o mais geral de todos. Tá? Anota isso aí que ajuda a fazer um resuminho na cabeça. O argumento principal é o fato que você considera é o melhor fato ou melhor ideia que dá suporte para a tese. E aqui são outras boas ou outros boas ideias ou fatos para sustentar a ideia que você considera mais importante, caso seja você quem esteja escrevendo esse tipo de texto. Poderia ter sido feito o movimento contrário da seta? Sim. Você tem lá o assunto, aí detalhou, vira tema. Se pegou o tema e mostrou a opinião, você já vai ter a tese.
a tese, né, para o cara sustentar lá, por que ele acha aquela parada daquela maneira? Ele tem que ter um fato bom, melhor, ele vai pegar algo que ele considera ser o melhor fato para justificar por que ele tem aquela opinião. E ainda, se tiver que falar mais tempo sobre aquilo, tem que ter outros argumentos, né, que vão dar mais suporte ainda, e vão embasar e fundamentar o argumento principal, vão embasar e fundamentar a tese. Tranquilo? Então, é essa a paradinha que você tem que visualizar. Joia? Na paz? Bom, fechamos aí os componentes do texto dissertativo, fechamos o texto dissertativo. Vamos lá para o próximo, né, tipo de dissertação. O próximo tipo de dissertação ela é chamada de expositiva. Legal. O que é que esse nome já diz pra gente? Bom, a palavra expositiva tem a ver com expor. E o que é expor? Expor é mostrar. E apenas mostrar. Né? É pegar lá o parada que você comprou, tirar da bolsa e bota na cara da pessoa. É só isso, tá? Sim? E aí vamos olhar o que está escrito aí para ver se é só isso? Olha só. Tem mais uns detalhezinhos aí, a gente vai acrescentando. A dissertação expositiva, né? É um tipo de texto dissertativo, né? Isto é, de certa forma ele é argumentativo, tá? Só que o autor, aí nessa hora, agora vem a parte importante. O autor nessa hora, ele não apresenta a opinião dele, né? Ele não apresenta a tese dele sobre o tema, acerca do tema. E aí, o que significa isso na prática? Significa, vamos marcar aqui, ó, que ele não está preocupado com o convencimento do leitor. Aí você vai falar assim, ué, mas como é que é isso? Não está agora preocupado? Antes estava e agora não está mais. Agora a gente vai para aquilo que a gente botou resumidamente lá em cima. Tá? Olha só o que está dito no próximo parágrafo. Está dito aí, no caso da dissertação expositiva, estamos nela, né? No caso da dissertação expositiva, tal como o próprio nome diz, o autor só expõe. Ou seja, ele só mostra. O que é só mostrar? É só explicitar. Tá? O que significa ainda mais? Vamos traduzir mais. Ele só lista. Lista o quê? Marca isso. Ele só lista opiniões. Dele? Não. De outros. Ele vai pegar teses, isso é, ponto de vistas, tá? Já existentes sobre o tema abordado, e aí ele vai fazer, digamos assim, vamos supor que você tenha que abrir vários livros e pega, né, vários livros sobre o mesmo assunto, sobre futebol Rio de Janeiro, e você vai pegar qual é a opinião do autor do primeiro livro, a opinião do autor do segundo livro, a opinião do autor do terceiro, do quarto, do quinto e assim por diante, tá? E aí ele vai pegar, você pegaria e juntaria e traria para dentro do texto. É isso que é o texto expositivo. Você vai mostrar a opinião do autor do livro 1, vai mostrar a opinião do autor do livro 2, e você mesmo não está mostrando a sua opinião, tá? E aí é o que está dito aqui depois, ó, sem se preocupar em mostrar qual das opiniões é a mais correta, ou a mais errada, ou a mais adequada ou inadequada, ou ainda qual das opiniões teria a ver com a opinião dele e do autor. Então você não mostra qual é a sua opinião, se tem a ver com a do primeiro autor, do segundo autor, do segundo livro, terceiro livro, quinto livro, 10º livro, não importa. Né? Nem também vai mostrar que a do primeiro livro é mais correta que a do quinto, a do quinto é menos correta que a do terceiro. Não vai ter essa mostragem. Tá? Só vai mostrar as opiniões existentes sobre o tema. A variedade que existe. Né? Hora vai ser muito variado, hora vai ser pouco variado, mas é só isso, é só mostrar. Tá? E indo aqui para o próximo parágrafo, olha o que está dito. Esse tipo de dissertação, aliás, vamos dar uma corrigidinha aqui, que faltou o R.
Esse tipo de dissertação né, a expositiva, né, é, em certo sentido, bem próxima do texto descritivo que a gente já estudou, da descrição. Por quê? Porque você só vai listando a opinião dos outros, tá? Certo? Tranquilo? Certinho? Tá? Então aí é só mostrar. Pois só, vamos botar isso notado. Pois só lista, só cataloga opiniões, teses, né? De outras pessoas ou de outros autores. Tranquilo? Por isso que é próximo. Por isso que é próximo do texto descritivo. Certinho? Na paz? Pegou aí? Bom, mas como todo e bom qualquer texto, quando você constrói um texto dissertativo tem etapas, né? Etapas, falou de etapas, falamos de partes, né? Certo? E aí, a saber, nós temos 3 partes básicas num texto dissertativo, mesmo no expositivo, tá? É claro que isso aqui é claro que essa parte aqui de etapas, de 3 partes básicas, como a gente encontra e produz muito mais texto opinativo, isso tem muito mais a ver com o texto dissertativo opinativo, que é o tal do argumentativo, tá? Isso é mais frequente, mais fácil, talvez, sei lá o que, de observar no texto argumentativo, que foi o primeiro que a gente viu, certo? Então, bora lá para as etapas do texto dissertativo. A primeira etapa, que é o começo do texto, aliás, essas 3 etapas, galera, não tem nenhum mistério, né? Isso tem a ver com um princípio básico de construir texto, que é ter começo, que é ter meio, que é ter fim. Joia? É ter um texto começo, depois meio, depois fim. Como é que o começo é chamado? Tá aí na sua frente. O começo é chamado de intro, né? Hoje em dia se usa muito abreviado, intro, né? É a introdução. O meio vai ser chamado de desenvolvimento. Já vamos até fazer aqui um resuminho. Né? Desenvolvimento. Tá? E o fim é chamado de conclusão. Mas vamos olhar direitinho em cada uma dessas etapas aí, os detalhes, né? Os conformes, as características de cada uma dessas etapas. Bom, a introdução, que a gente já sabe, é o começo do texto. É o momento de quê? É o momento de o autor apresentar resumidamente, o que significa resumidamente? Está aí na sua frente, ó, com poucas palavras, tá? De apresentar o que ele vai dizer, né? O que ele vai tratar, vai abordar, vai discutir, né? Esse é o básico, né? Você tem que chegar para o leitor na hora lá que está escrevendo e avisar qual é o tema do texto. O cara não adivinha, pô. Né? O cara não tem bola de cristal para adivinhar. Então, você, se está lá redigindo sua redação numa prova, né? Você tem que mostrar logo o que é que você vai tratar ali, do que é que você vai tratar, do que é que você vai discutir. Tá legal? Só que aí, juntamente com o tema, junto com a amostragem do tema, o autor tem que fazer o que também? O autor também já costuma apresentar o quê? Isso, a tese dele. Ele tem que mostrar já qual vai ser, né, a opinião. Por que tem que mostrar logo? De novo, o leitor, né, o seu leitor, ou na hora que você está trocando ideia, discutindo um assunto com alguém, o cara não está dentro da sua cabeça, rapaz. Né?
Ele não tá, ele tem que saber qual é a sua ideia central ali. Né? Se você acha já bom ou ruim, né? Acha importante, não acha importante, né? Acha pouco importante, mais ou menos importante, né? Alguma coisa você tem que dizer para ele. Né? Senão você vai deixando a pessoa que está te ouvindo na hora do bate-papo perdida, na hora que está te lendo, perdida. Tá? Então o cara tem que mostrar já qual é a opinião dele, né? A tese dele sobre o tema. Não pode esquecer do tema. Tá? Então, essa parada aí. Tá? Tem que mostrar o tema, já a opinião, tudo de maneira breve, de maneira rápida, tá? Mas já tem que dar lá as pistas pro leitor, para ele até saber se ele vai continuar tendo interesse na sua opinião. Tá legal? E ainda, mais outras paradinhas. É o momento de que mais? De o autor mostrar qual é ou quais são os argumentos principais. O argumento principal, pelo menos ele, né, que é o mais importante, né, a sua ideia principal, o seu entendimento principal, o seu fato principal, né, aquilo que vai servir de fundamento para a tese sobre o tema, já tem que aparecer também na introdução. Você vai falar assim, não vai ficar grande? Não, seja breve. Né? Seja breve, seja curto. Né? O mais curto que você puder também, sem esconder as coisas. Tá? Enfim, ou seja, a introdução é, já que ela tem que ser resumida, né, tem que ser com poucas palavras, é o momento de o autor mostrar ou avisar ao leitor ouvinte o que ele, leitor, vai encontrar no texto. Né? O que ele, leitor, vai encontrar no texto. É dar um aviso, é dar um alô, é dar um salve. Tá? Essa parte aqui é importante. É mostrar, é avisar ao leitor ouvinte o que ele vai encontrar lá dentro do seu texto. No caso você está escrevendo ou no caso está falando, tanto faz. Tá? Certo? Essa é a introdução, essa é a característica básica da introdução e o que deve estar contido nela. Tá? É uma avisar, ó, tô chegando, hein? Tô chegando dessa maneira, com essa roupa aqui, ó. Vou me comportar dessa maneira, vou ficar sentado, vou ficar em pé, vou dançar. É como se fosse isso, por exemplo, chegando numa festa. Né? É o momento que você se apresenta. Tá legal? Você chega animado, o nego vai falar assim, deve dançar. Chegou desanimado, não vai dançar, né? Tá deprimido, vai ficar sentado no canto escuro, né? Essas coisas assim. Tá clarinho? Certo? Bom, depois de você avisar para o leitor sobre o que é que você vai tratar, de que maneira, qual é a sua opinião sobre aquilo, é hora de partir para o desenvolvimento. E aí, o que é o desenvolvimento? Vamos marcar da mesma maneira. Desenvolvimento, cara, é o momento em que, se você fez a promessa, tem que cumprir a promessa. Você falou que ia abordar o texto daquela, né, o tema daquela maneira, com aquele ponto de vista, aquela opinião, aquela tese, né? Já tem lá um argumento principal para tentar defender a sua opinião. Então, agora, o autor, ele tem que fazer o quê? Falou que ia discutir, falou que ia explicar, tem que chegar e discutir, tem que chegar a explicar, tem que exemplificar. Né? Exemplificar é botar, né, situações, fatos, né, fatos concretos, reais, verdadeiros. Vamos acrescentar isso para você não esquecer. Né? Ou fatos ou ideias, e melhor é fatos. Né? Fatos ou ideias reais, verdadeiros, conhecidíssimos, né? Conhecidos. Vamos diminuir a letra aqui. Verdadeiros, conhecidos, não pode ser o que aconteceu com seu cachorrinho lá no quintal da sua casa, no seu apartamento, sei lá onde, tá? No parque, na rua que você mora, não pode, tá? Porque senão qualquer um inventa qualquer coisa e vai fazendo um texto de qualquer maneira. Não é assim que rola a festa, tá? E aí, nessa hora você tem que, então, discutir, explicar, exemplificar por que que você está tratando, o autor está tratando do tema
com aquela opinião, isso é, com aquela tese e com aqueles argumentos. Você tem que dar mais fundamentos, tem que comprovar que aquilo que você mostrou no início lá, né, o seu tema, a sua opinião, né, e o argumento principal, tem que mostrar que aquilo realmente faz sentido, tá? Tem algum mérito, tem alguma importância, tem algum valor. Enfim, é a hora de justificar, né? Justificar é explicar, já foi dito ali em cima. Tudo que foi apresentado na introdução, porque é como se você não pudesse mentir. Botou a parada na introdução, não pode mais mudar. Não pode mais mentir. Você pode acrescentar, mas mudar, desviar, né? Certo? Então é hora de você justificar tudo que foi apresentado na introdução e tudo o que foi ampliado, aumentado, né? Tal como eu estava falando, no transcorrer da discussão do tema. Tá? Você pode ir ampliando, vai ampliando cada vez mais. Mas não esqueça do tema, porque você não pode fugir do tema, porque você tem que falar daquilo e não de outras coisas, tá? Bom, e aí você discutiu, exemplificou, mostrou lá que a opinião faz sentido, né, acerca daquele tema, beleza, né? E aí chegou o momento de dar tchau. Momento de dar tchau é chamado de conclusão, né? Conclusão é a hora de dar tchau. Pensa na festa de novo, tá? Pensa na festa, você entra na festa, dá oi. Você vai embora, dá tchau. Repara que o oi e o tchau são cumprimentos, né? Então, aliás, falei aqui do chegar à festa, tem a ver com a introdução esse bagulho. Né? Chegar, você cumprimenta. Vai embora, você cumprimenta também. Então, são momentos parecidos. Mas, a rigor, informação inicial é o momento final do texto. Né? É o momento que serve para duas coisas. Serve para duas coisas. Quais duas coisas? Né? Serve para encerrar a discussão, serve tanto para encerrar, aliás, está faltando um Rzinho ali, né, para encerrar a discussão, caso você não tenha encerrado, né, que ainda não foi finalizada, né, no desenvolvimento, e ou ainda serve para que mais? Serve para também reapresentar resumidamente, fazer um resumo, né? Reapresentar resumidamente o que foi discutido. Então, tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade 1 e tem a possibilidade 2. Tá? E às vezes pode ser a 1 e a 2 juntos ali. Dá aquela finalizada, arrematadinha no desenvolvimento, mas é bom que faça isso no desenvolvimento mesmo, né? Mas se não teve tempo, você parte ali para a conclusão, arremata rapidinho, fecha o raciocínio, tá? E aí você meio que tem que lembrar agora na conclusão, fazer um resuminho, dar uma relembrada rápida, tudo que você falou. Porque, por exemplo, se você tem lá uma conversa curta, mais fácil ficar na cabeça, né? Tem que escrever lá só 10 linhas, é mais fácil ficar na cabeça o que foi mostrado no começo. Mas como não necessariamente as conversas são curtas, os textos são curtos, pode ser um texto longo, então quando você chega, por exemplo, você tem um livro tem 100 páginas, 200 páginas, 600 páginas, 1000 e tantas páginas, depende. Chegou lá no final do livro, cara, você tem que lembrar qual foi o seu propósito inicial, o que você fez, o que você discutiu. Né? Porque é muita coisa lá para o leitor, muita coisa para quem te ouviu. Né? Quem às vezes faz curso que a aula começa de manhã, acaba à tarde, né? Começo da noite. Né? O professor lá vai fazer um resuminho no final do dia do que foi tratado naquela aula. Se ele não fizer, às vezes faz no início da aula seguinte, mas deveria ter feito no final da aula. Né? Esse seria o protocolo correto, a forma correta. Tá? Enfim, tal como a gente já disse, a conclusão ela é muito próxima da introdução. Né? Porque na introdução você resume o que você vai dizer e na conclusão você resume o que foi dito. Né? Não esqueça que na introdução aqui rola um resumo do que vai ser dito, do que vai ser discutido. Né? Na conclusão é o contrário, é um resumo do que foi.
É um resumo do que foi dito, do que foi discutido. Tá? Né? Mas é um contrário que não é um contrário oposto ao outro. Tá? Aliás, são muito parecidos. Né? São muito parecidos onde? Onde? É um resumo. Um é avisar o que vai falar, o outro é lembrar o que foi falado. Tá claro isso? Tá? E aí tem mais essa anotação aí nesses parágrafos finais. Ó. A diferença entre introdução e conclusão, ela só ocorre porque a discussão tida no desenvolvimento, ela acaba dando uma interferida lá no resumo final, que é a parte da conclusão. No resumo final da conclusão. Né? Às vezes você botou muitas coisas, no caso do livro, por exemplo, que a gente estava falando, né? Quando tem muitas páginas, por excesso, é claro, de informação que acaba tendo naturalmente no desenvolvimento, isso dá uma considerável modificada na conclusão. Mas a conclusão tem que estar em cima da ideia de resumir o que foi discutido. Ainda que você coloque uns agregados a mais, né? Acerca do que rolou lá no miolo do texto, no meio do texto, tá? Enfim, a conclusão, ela é quem? A conclusão é o momento, tá aqui dito, ó, é o momento de relembrar o leitor ouvinte o que foi abordado, o que foi tratado, o que foi discutido no texto, né? E de que modo isso aconteceu, tá? É essa parada aí, é só isso, tá? Relembrar, isso aqui é importante. Relembrar o que foi discutido, o que foi abordado, tá? E o modo, como é que você abordou, no caso você está escrevendo o texto, ter escrito esse texto. Tá legal? Sim? Então, resumindo, vamos resumir, vamos esquematizar essas 3 etapas aí. Vamos lá, o que é que tem que rolar na introdução? Na introdução, você tem que mostrar o que vai dizer. Aliás, vou marcar diferente. Você tem que mostrar o que vai dizer. O que é o que você vai dizer? O que vai dizer é o tema. Você vai mostrar o como você vai dizer, né? O como normalmente tem a ver com a tese, com a sua opinião, né? Com a ideia central do autor do texto, tá? E você tem que mostrar o argumento principal, pelo menos um, dependendo do tamanho do texto. Pelo menos um. Um argumento principal. Né? Se for texto pequeno, basta um. Texto muito longo, várias páginas. Aí, é claro, a gente tem que pensar em 2, 3, aí depende. Tá? Tranquilo? Então a introdução é isso. Tá? É resumir o que você vai dizer. Tá? É apresentar. É apresentar resumidamente essas paradas aí, que a gente acabou já de anotar. Vou botar aqui, apresentar em resumo, de forma resumida. Tranquilo? No desenvolvimento é a hora do pega pra capar, é a hora do me segura senão eu vou, e tem que ir mesmo. É a hora de você discutir, argumentar, discutir, explicar e exemplificar tudo o que você disse lá na introdução. Certo? É hora de você justificar tudo aí. É hora de você comprovar. É hora de você comprovar, de você fundamentar, né? Mostrar mais argumentos. Né? Aí você vai botar fatos, novos fatos, né? Ideias. Você vai botar exemplos. Né? Ideias são argumentos. Né? Então você tem que partir para essa, tá? É nessa hora que tudo vai acontecer, a festa vai acontecer de fato, é o momento lá do meio da festa, todo mundo dançando, bebendo, se divertindo, lembra da situação da festa que eu falei ainda há pouco? Então, é a hora de todo mundo, né, tá lá trocando ideia, conversando, dançando, comendo salgadinho, bebendo refrigerante, bebidas, blá blá blá, e por aí vai, tá? Acabou lá né, o momento auge da festa, né? Chega lá o momento de cortar o bolo, né?
do casamento, do aniversário, sei lá o quê, do aniversariante, dos 15 anos, enfim. 15 anos é aniversário, né? Aí, acabou isso. Você parte para a conclusão. A conclusão é reapresentar o que você discutiu, que aí sofre interferência do desenvolvimento, mas sobretudo de quem? Sobretudo ela olha para a introdução. O desenvolvimento vai interferir na conclusão, mas é um momento resumo também. Aqui é um reapresentar também em resumo o que foi discutido, o que foi tratado, né? E isso eu já coloquei aqui. Ó, é um reapresentar resumidamente o que foi abordado, o que foi discutido. Tá? É meio que reavisar para o leitor, ó, falamos disso, hein? Esquece não, hein? Falei dessa maneira, hein? Tá legal? Certo? Tranquilidade? Então, era essa a parada aí das 3 etapas, né? Esquematizando, são essas as 3 etapas que você tem no texto dissertativo, e tá aí o resuminho esquematizado delas. Bom, por fim, para a gente fechar de vez esse assunto, modos textuais, né? E eu vou parar só nesses 3 modos, tá? Vamos fazer aí uma breve listagem de tipos de texto que tem a ver com esses modos? Bora? O item C.4 é sobre isso, né? A gente vai fazer aí uma listagem de tipos textuais que tem a ver com os modos textuais que a gente estudou, tá? Vendo aí uma pequena listagem, que não é tão pequena assim, né, dos textos que predominantemente costumam ser de determinado modo textual. Tá? Quando eu falo predominantemente, é na sua maior parte. São todos? Claro que não. Né? Tem que olhar cada caso. Mas, de modo geral, olha só. Textos descritivos, que são textos que fazem listas. O que você tem como texto descritivo? Lista de tarefas é um texto descritivo. Né? Catálogo também lista lá um monte de coisa. Né? Manuais também vão listar lá como é que você deve proceder. Né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, depois faz isso, depois faz aquilo. Isso aí também é texto descritivo. Receita de bolo, né? Receitas de culinária, também são texto descritivo. Regimentos, que são livros de leis, né? Vão mostrar regras, como é que funciona determinada repartição, determinado órgão público, né? Determinada instituição, tá? Uma instituição religiosa, por exemplo, tem regimento. Definições, por exemplo, né? Quando você tem lá o que é o Sol, estrela de quinta grandeza, fonte de calor do nosso planeta. Isso aí, definição é o que mostra o que é a parada. A gente falou lá em cima, no texto descritivo, quando a gente começou esse assunto, está lá listado já como texto descritivo. Quando você tem modos de procedimento, que tem a ver um pouco com regras, regimentos, normas, também tem a ver com regras, leis, normas de conduta, listas, seja lá de que tipo, lista de, sei lá, do que vai comprar na feira, do que vai comprar no mercado, no hortifruti, na tendinha, enfim, não importa o que você vai comprar e aonde, né? Lista de compras, seja lá do que for. É texto descritivo. Notícias curtas, dependendo, se for muito curta, vai ter muito mais texto descritivo. Títulos de notícias, só o título costuma ser um comportamento descritivo. Slogans, que tem a ver com propaganda, né? Chamadas de propaganda são texto descritivo, né? Chamadas curtas, textos curtos. Bulas de remédio também são textos descritivos. Quando o cara vai lá dizendo os componentes daquele remédio, qual o percentual de componentes, o que pode fazer mal, se faz mal para isso, para aquilo outro, o que faz bem. Manuais de instrução, a gente falou de manuais já, né? Verbete de dicionário, lá quando você vai consultar o dicionário, tem lá a palavrinha e vem a explicação da palavrinha, outros sinônimos. Tá? Enciclopédia, que quase ninguém mais mexe com enciclopédia, a gente tem a tal da Wikipédia, né? Wikipedia, né? Na internet, que é meio que uma enciclopédia, é um verbete lá, tem lá pessoa tal, o assunto tal, aí te explica, vem alguns dados históricos, dependendo do verbete, né, da palavra lá, da expressão que você procurou, quer saber mais. Avisos também costumam ser descritivos, né? Esses avisos que ficam colados aí em cartazes, onde você trabalha, onde você estuda. Né? Comunicados, tem lá às vezes o cartazinho lá, um aviso com comunicado, com decreto. Decreto aí já parte legal de novo, já é lei.
né? Atos normativos, tem a ver com regimento, atos legislativos, né? Tem a ver com leis e por aí vai. Né? Governantes, diretores de órgãos públicos, às vezes tem que providenciar isso. Bilhetes, quando você faz um bilhetinho para alguém, deixa lá um recadinho, né? Aliás, tem recado aqui do lado, costuma ser descritivo. Um meme, ele tem, de um modo geral, dependendo lá de como esteja redigido o texto, também tem caráter descritivo, né? Uma charge que vem lá, ou um cartoon, né? Outra coisa que costuma ser descritivo, tutoriais. Tutoriais o cara te mostra como proceder em tal coisa, tem a ver com o modo de procedimento que a gente marcou lá em cima. Né? Releases, que são resumos, né? Briefings também são resumos científicos costumam ser, né, de modo geral, descritivos. Sempre assim? Não, mas quase que sempre, tá? Com muita frequência. Beleza? Depois, textos que costumam ser narrativos, costumam ser histórias. Né? A gente já falou de alguns lá no meio da matéria, né? Que são os contos de fada, contos de terror. Piadas são textos narrativos, né? Tem sempre uma historinha. Né? Piadas quando tem personagens, não é aquela piada pergunta e resposta, não, tá? Contos, né, de modo geral, e aí vem contos de humor, a fofoca no dia a dia, nossa senhora, é a história para dar e vender. As novelas que passam em TV ou não, pode ser em livro, né, as séries, né, séries de Netflix ou qualquer outra aí, não vou fazer propaganda mais não, já falei de Netflix, já tá saindo até de graça. Seriados, desenhos animados, são textos narrativos, filmes, né, histórias em quadrinhos, HQs, né, romances, romance, em geral, livro, né? Mas não necessariamente livro, você pode transformar isso em vídeo, em novela, em série, minissérie. Né? As crônicas, né? Que são contos do dia a dia, né? E aí pode ser de humor, pode ser de terror, pode ser de qualquer coisa, né? Pode ser de deprê, enfim, qualquer parada. Notícias longas costumam ser textos narrativos, né? Que vai mostrar lá o que acontece com fulano, que depois chegou Beltrano, que não sei o que, blá, blá. As fábulas, que são histórias com animais, né, como personagens. As tragédias, né, que aí tem a ver com peça teatral. As comédias, tá? Uma peça teatral é um texto narrativo, de modo geral né? Se tiver lá personagens, tá? E mostra os fatos entre os personagens, né, o passar do tempo, daqueles fatos, aí é texto narrativo. Né? Cartas com episódios pessoais, isso é, com histórias pessoais. As epopeias, que são histórias heróicas, né? Certo? Então, que vai falar de feito heróico, de um determinado herói de um povo, né? Enfim, de uma parada do tipo, né? Que são as epopeias. Tudo isso aí é texto narrativo do nosso dia a dia, tá, gente? E para finalizar essa listagem, a gente tem ainda alguns textos dissertativos do nosso dia a dia. Quando você pega lá no jornal, no site, né? Hoje em dia se usa muito site, né? Blog, aquela etapazinha lá de cartas do leitor, que o cara vai lá ou elogiar o jornal, ou elogiar uma notícia, ou criticar uma notícia. Né? Isso é chamado de cartas do leitor, opinião do leitor. É texto de opinião, é texto dissertativo, tá? Editoriais de jornais, que alguém lá da redação do jornal, né, escreve um texto dando opinião sobre algum fato, né, normalmente do governo, né, que tem a ver ali com a semana que acabou de acontecer. Né? Revistas, normalmente tem muito texto dissertativo, muito texto de opinião. Né? Sites, hoje em dia, dependendo do site, é texto de opinião. Blogs, né, quando o cara discute assuntos no blog, né, e não só te informa com notícia. Isso aí, né, tem grande chance de te mostrar texto de opinião. Fanzines são revistazinhas lá que tratavam de determinado assunto, às vezes de rock, às vezes de pagode, às vezes de funk, às vezes... Não, hoje isso é mais antigo, né? O funk não existia, mas antigamente existia, tá? A galera se reunia, a galera gostava de um assunto lá, de um tipo de música, né? De skate, de surf, né? Aí tinha lá noticiazinhas sobre aquilo, sobre o surfista, né? Sobre o skatista. Aí ia fazer um texto lá, comentando o modo dele surfar, o modo de ele andar de skate, blá, 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 blá. Resenha já é um texto que tem inicialmente compromisso com universidade, meio acadêmico, ciência, né? Assim também os chamados ensaios, as dissertações, as teses, a tese, que tem a ver com doutoramento, né? Só para você se ligar, tem a ver com se tornar doutor,
A tese tem a ver com doutor, dissertação tem a ver com se tornar mestre, né? Um tipo de formação que você faz o chamado mestrado, né? O doutor você faz o chamado curso de doutorado, e aí se concluir você recebe um diploma de doutor naquele assunto, tá? Certo? Você tem algumas reportagens aí no dia a dia que são reportagens de opinião, né? Quando tem lá determinado, às vezes até entrevista, e é o que vem aí depois, ó, entrevistas com opiniões, né? Um debatedor fala a sua opinião, o outro faz a pergunta, mas também dá a opinião, às vezes já na pergunta, e por aí vai. Debates, de modo geral, são textos de opinião, né? São textos dissertativos. Trocas de ideias conversacionais aí sobre um tema, você trocando ideia com um colega, né? Conversando, conversacional é conversando, tá? Sobre um tema qualquer, você está produzindo, querendo ou sem querer, texto dissertativo. Tá maneiro? Bom, isso era o que a gente tinha prometido estudar sobre esse assunto, e então tá estudado, tá? E bem longamente, tá? Para você ter o máximo de informação possível sobre esses 3 modos textuais. Né? E já tivemos aqui nesse finalzinho uma listagem de tipos textuais do nosso dia a dia que tem a ver com esses 3 camaradas. Legal? Certo? Tal como eu falei, tem autores que dividem em mais 2, 3 tipos de modos textuais, mas não vou abordar esses caras por hora. Tranquilo? Né? Que são o texto injuntivo, o próprio texto conversacional, né? E por aí vai, tá? Então, fechamos aqui. Foi muita coisa, ficou dúvida, volta, vê o vídeo de novo, reassiste, presta atenção, né? Pensa aí o que você pode pensar que tem a ver com o que está sendo explicado. Tá maneiro? Partiu, fui!